Saúdo, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Como o presbítero Marcos já disse, nosso pastor está ausente. E ele me incumbiu dessa missão, trazer a meditação da parte do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Está gravando? Então, se eu falar alguma heresia ali, aqui hoje, me perdoe, meus irmãos. E aí o Lucas corta. Né? Convido a amada igreja a abrirmos nossas Bíblias no Salmo 130. Farei essa oração, farei essa leitura. Peço que a amada igreja possa estar acompanhando. Salmos de número 130. Aguardar que todos encontrem. E peço aos irmãos que deixem suas Bíblias abertas para que nós possamos meditar e aprender do Senhor nessa noite. Salmos de número 130 tem por título: Das profundezas clama ao Senhor. Cântico de romagem. Assim diz: Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelos romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Mais uma vez, oremos. Nosso Deus eterno Pai, nessa noite, ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, na Tua casa, para estarmos Te adorando, ó Deus. Neste momento específico, pedimos a Tua bênção, Pai, sobre as nossas vidas, que o Senhor ilumine, ó Pai, os nossos entendimentos, para que nós possamos guardar no coração os Teus ensinamentos, as profundezas, ó Pai, dos ensinamentos da Tua palavra. Que nós possamos, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a guardar no coração essa palavra e crescer na caminhada que temos contigo, ó Pai, de nos render ao Senhor a cada dia mais, através do conhecimento e da comunhão, das orações que nós temos contigo e com os irmãos. Dá-nos a graça, Pai, nessa noite. Tudo isso te pedimos, em nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, o salmo que nós acabamos de ler, Salmo 130, nós não sabemos quem é o autor, a autoria desse salmo. Mas nós sabemos que é um cântico de romagem. E o que seria um cântico de romagem? Salmo, cântico de romagem. É aqueles salmos, aqueles cânticos que eram entoados durante a travessia, durante as viagens que os povos faziam de todos os lugares do mundo para participarem da festa dos judeus. Ao menos 3 vezes no ano, pessoas de todos os lugares do mundo se deslocavam para a casa do Senhor, para as 3 festas judaicas. E esses cânticos de romagem faziam parte dos cânticos que os viajantes entoavam durante todo o percurso. Salmos de romagem, esse incluído aqui no nossos salmos, livro de salmos. Esse Salmo 130, nós não sabemos exatamente a situação, o contexto que foi escrito. Mas nós podemos, pela palavra de Deus, imaginarmos ou supormos alguns momentos da vida do povo de Israel, que eles passaram por grande tribulação e perseguições, e momentos que eles achavam que, como diz o início desse texto, das profundezas se encontravam. É um salmo muito querido pelos nossos reformadores, porque aqui nós podemos encontrar algumas das verdades centrais do nosso evangelho, dos evangelhos, especialmente daquelas teologias que Paulo defendia,
nós encontramos nesses salmos. Graciosa, maravilhosa graça, nós podemos observar esses ensinamentos. Então, nessa noite, quero trazer para os irmãos algumas lições que nós podemos aprender com a vida desse salmista. Uma delas, no versículo 1 diz: das profundezas clamo-te, Senhor. O mais provável que o contexto de que foi escrito esse salmo é uma narrativa da experiência pessoal que esse salmista teve com o Senhor. Após a queda, a sua vida de um pecado grande, ele se volta para Deus, onde ele se vê, depois de ter caído em pecado, depois de ter quebrado a lei de Deus. Então ele se coloca diante do Senhor, derrama o seu coração e, pedindo ao Senhor misericórdia, ele expressa toda a tristeza, a angústia do seu coração e a busca que esse salmista tem por Deus e por misericórdia. Ele se humilha diante de Deus, pedindo ajuda, expressando todo aquele sentimento profundo que há no seu coração. Após ele ter caído em pecado, de ele se sentir como se afastado da presença de Deus, jogado fora da presença de Deus, ou como se tivesse sido jogado ao mar, e lá das profundezas do mar, a situação que ele se encontra, ele clama ao Senhor. E nós podemos observar que muitas das vezes nós cristãos se encontramos em certas situações quando nós nos vemos caídos no pecado, cometendo transgressões e iniquidades que desagradam o nosso Deus. Quantas das vezes nossos corações já não se encontrou nessa situação de desespero, de queda do pecado? É uma das realidades que habitam na vida dos cristãos, daqueles que servem a Deus. O pecado, ele é uma queda, é uma tragédia que acontece na nossa vida, que é a realidade. Todos nós pecamos, todos os dias, e carecemos da glória de Deus, carecemos da misericórdia de Deus. E nós aprendemos com esse salmista, nesse salmo, nós vamos aprender que mesmo assim, em momentos de desespero, de profunda tristeza, momentos que nós achamos que estamos só, ou no fundo do poço, nós podemos clamar a esse Deus. Do versículo 1 ao versículo 2, nós podemos observar aqui a oração desse salmista. Ele diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Como eu falei, situações que muitas das vezes nos sobrevêm. Nos encontramos nas profundezas. Nós aprendemos que mesmo quando nós estamos em momentos assim, nós podemos clamar ao nosso Deus, porque é muito comum nós acharmos que depois de um pecado grande, depois de cometermos algo que decepciona esse Deus, nós fazemos como Jonas, fugimos da presença de Deus, ou queremos nos esconder, nos afastar desse Deus. O salmista nos ensina que em momentos assim, nós devemos nos voltar para Deus. A oração que ele está no fundo do poço, mas ele clama a Deus. E nós podemos perceber que, mesmo esse salmista, ele tendo caído em pecado, e ele está nas profundezas, nós podemos ver que ele, mesmo assim, ele é crente. Mesmo assim, ele se prostra e clama a Deus. Porque, momentos assim, nós pensamos que a salvação já não está em nós, e ficamos abalados. Aqui nós temos a certeza que esse salmista, ele fica triste com o pecado, como é natural de nossas vidas, depois de um erro. Ficarmos chateados, e isso tem que pesar nos nossos corações. O pecado tem que doer, e nós temos que muitas vezes nos entristecer por estarmos errando, não estarmos praticando, fazendo aquilo que agrada a Deus. Então, ele está triste,
Ele é aquele que se humilha diante de Deus, das profundezas. Essa expressão, ela vai indicar que realmente é do fundo do coração. Ele está se humilhando, ele está clamando a Deus. Ele perdeu a alegria de sua salvação. Nós podemos ver isso porque mesmo no fundo do poço ele pede para que Deus o escute. Em momentos assim nós podemos até pensar, mas nós podemos nos entristecer, mas nós sabemos da certeza da nossa salvação. Mesmo caídos, mesmo no fundo do poço, mesmo assim nós temos que clamar a Deus, porque nós temos a certeza da nossa salvação. Então ele diz, depois que ele ora e fala que das profundezas ele clama, é o desejo do seu coração, o que ele pede ao Senhor? Ele pede, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alerta aos teus ouvidos as minhas súplicas. Ele suplica a Deus. Quando nós estamos numa situação em que nós suplicamos, nós estamos nos colocando de uma maneira humilde, onde nós não somos merecedores de nada, mas nós pedimos o favor. E é isso que esse salmista faz, ele suplica, ele pede a Deus que ele escute a sua voz, para que Deus esteja com os ouvidos atentos à oração desse salmista, como está no versículo 2. Em situações assim, nós pensamos, será que Deus está nos ouvindo? Será que Deus está escutando a nossa voz? E aqui nós temos a certeza, e nessa oração do salmista, para que Deus possa estar atento às nossas orações. Nós devemos aprender com o salmista, que em situações assim nós devemos nos humilhar e clamar a Deus, para que Ele possa ouvir a nossa voz. Porque quando nós oramos, e nos colocamos dessa maneira, a certeza que Deus ouve a nossa voz, a certeza que Deus está ouvindo a nossa oração, é confortante nos nossos corações. Quantos dos irmãos já tiveram a experiência de ouvir Deus falar com você, Deus te acalentar, Deus te consolar, em momentos de desespero? Em momento que você pensa que a situação está ruim, que você está no fundo do poço. É acalentador, é confortante ter a certeza que Deus ouve as nossas orações. Então esse salmista ele faz isso. Ele clama a Deus, ele suplica a Deus para que Deus possa estar ouvindo a sua voz. Ele se coloca numa situação de submissão. Ele faz essa rogativa para que Deus possa ouvir a sua voz, em que ele pede o favor de Deus. Então o salmista ora, do fundo do poço, ele pede para que Deus o ouça, para que Deus pode ouvir. E nós temos a certeza na palavra de Deus, que Deus nos ouve em todos os momentos. Deus tem prazer em ouvir as orações do seu povo. Os olhos de Deus estão abertos, os ouvidos de Deus estão abertos às orações que são feitas neste lugar, as orações que são feitas a Ele de coração sincero. O segundo ponto, que vai estar aqui nos versículos 3 e 4, ele vai argumentar, ele vai dizer a Deus os motivos para que Deus possa estar ouvindo a sua voz e ouvindo a sua súplica, nesse momento que ele se encontra nas profundezas de sua alma. Ele vai pedir a Deus perdão, aqui está embutido sim, está implícito aqui um pedido de perdão pelos seus pecados, e ele vai dizer, Senhor, se observares iniquidade, quem subsistirá? Esse é o primeiro argumento que ele usa com Deus em sua súplica. Senhor, se observares iniquidade, quem subsistirá? Ele vai dizer, o que ele está dizendo aqui, é que se o Senhor for rigoroso com a sua justiça, e se Ele for levar em consideração todos os pecados que nós cometemos, todos nós devíamos ir para o inferno, todos nós deveríamos ser destruídos, porque Deus é santo, Ele não pode contemplar o mal, Ele não pode contemplar o pecado. Então Ele usa desse argumento.
Note que nesse versículo 3, ele não nega que Deus é justo, ele não nega que Deus tem toda a autoridade para condenar, não suportar o pecado, ele não nega. Mas ele clama, no versículo seguinte, vai estar, ele clama pela misericórdia de Deus. Porque se Deus nos tratar como nós merecemos, porque a nossa carne, nosso intuito, o desejo do nosso coração, o prazer da nossa carne, não é fazer a vontade de Deus. A vontade de nossa carne, o pecado, ele nos atrai, e com a sua maquiagem, ele é bom, mas a consequência dele é o inferno. E a nossa alma, ela anseia pelos desejos da carne. A carne anseia por esses desejos, anseia pelo pecado. E nós temos que mortificá-la a cada dia, nos enchermos do Espírito Santo. Então aqui ele não nega, e ele clama pela misericórdia de Deus, como diz no versículo seguinte. O 4 diz, contigo, porém, está o perdão. Então ele clama pela misericórdia de Deus, ele não nega que Deus tem que destruir, que Deus odeia o pecado, Deus não suporta o pecado, que a sua santidade não contempla o pecado. Então ele clama pela misericórdia de Deus, porque se Deus nos tratar com a sua justa santidade, o que nós merecíamos era o inferno. Então ele clama pela misericórdia de Deus, para que Deus nos trate, não como nós merecemos, mas ele clama para que Deus haja conosco, de acordo com a sua misericórdia, porque nós sabemos que Deus é justo, mas Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele tem prazer em perdoar, Ele tem prazer em abençoar aquele que de coração puro, de coração sincero, se chega a Ele. E Ele coloca mais um argumento, meus irmãos. E antes de trazer mais esse terceiro argumento, eu quero deixar claro aqui que esse perdão que Deus nos concede, Ele não deixa a nossa vida leviana. Ele não deixa a nossa vida confortável com o pecado. Como diz aqui, no final do versículo 4, esse perdão que Deus concede é para que todos te temam. Ele diz, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Então, o perdão que Deus concede é para que todos que vejam que o pecado que Deus nos concede é para que todos vejam e que todos temam a Deus. E esse temam que está aqui não é temer aquele que nos perdoa. Como nós vamos temer aquele que nos abençoa, aquele que nos perdoa os nossos pecados? Esse temer aqui é um amor com respeito. É para que todos que vejam as maravilhas que Deus faz, é para que o Senhor seja engrandecido, é para que Deus seja adorado, é para que os povos vejam as maravilhas que Deus faz na vida daqueles que o servem, para que todos vejam as maravilhas que Deus faz na sua igreja, mesmo nós caindo, mesmo nós pecando, Deus usa de sua misericórdia e nos perdoa, para que todos te temam. Das profundezas, então, o salmista pede que Deus possa estar sendo misericordioso, para que Ele não use da sua justiça, para que Ele não nos trate como nós merecemos, mas com misericórdia, para que todos que vejam possam temer, amar, adorar, reverenciar esse Deus, que é grandioso e que é bondoso. Como eu falei, perdoar não é relativizar. E eu queria deixar mais um ponto, uma observação, que o salmista que escreveu esse salmo, ele é judeu e ele tem a compreensão que esse perdão, como ele é feito. No Antigo Testamento, esse perdão era feito pela expiação. O pecador vinha até
vinham até o templo com o seu animal e depois do sumo sacerdote fazer o ritual e imolar aquele animal, através do sangue daquele animal, o sumo sacerdote, ele falava palavras e dispensava o perdão, e aquele judeu saía dali como se perdoado dos seus pecados. Não que o sangue de um animal pudesse perdoar os pecados, mas isso era uma tipologia do sacrifício de Cristo. Porque somente o sangue de Cristo, somente através de uma punição, somente através de derramamento de sangue, que nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. E nós sabemos como foi o sacrifício de Cristo na cruz. Somente o sangue de Cristo é que pode nos perdoar, que pode nos purificar de todo pecado. Então o salmista, ele tinha consciência do que requeria esse perdão. O nosso perdão, ele foi adquirido através de Cristo, na cruz do Calvário, no Gólgota, aonde ele se ofereceu para que todos os pecados da humanidade fossem perdoados. Ele se colocou em nosso lugar. É assim que nós, das profundezas, temos que ter a consciência que por mais que nós estamos no fundo do poço, Deus, com a sua mão, Ele nos tira de lá e nos perdoa de todos os pecados. E o que fazer depois de uma oração, onde Ele suplica pelo perdão do nosso Deus? Nós não podemos contribuir em nada com a nossa salvação, nós não podemos contribuir com nada para que nós possamos alcançar o perdão. Aqui no versículo 5 e 6, ele vai dizer que depois de tudo isso ele aguarda no Senhor. A minha alma o aguarda. Essa expressão aqui, que a minha alma o aguarda, quer dizer que é de todo o coração. Que ele não confia em ídolos, que ele não confia em homens, que ele não confia em reis, que ele não confia nele mesmo, mas somente em Deus. Ele aguarda, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Ele aguarda de todo o coração. Ele clama e espera somente no Senhor, porque nós sabemos que não há outro que pode perdoar os nossos pecados, porque quando nós pecamos, no final, todos os nossos pecados, por mais que a gente pense assim, eu pequei contra o meu irmão, todo pecado no final, o ofendido é Deus, nós pecamos contra Deus, e é somente Ele que pode liberar o nosso perdão, somente Ele que pode dar o perdão. Então, e aonde ele tem essa certeza, como eu falei, esse judeu, esse conhecedor da lei, ele diz que de todo o coração, a minha alma o aguarda e eu espero na sua palavra. Deus prometeu a Moisés, Deus prometeu na lei, que através do sacrifício, que através do sangue, os pecados seriam perdoados. Então, nós temos que esperar na palavra de Deus, confiados no seu amor, porque Ele prometeu, como a Juliana fez em sua oração, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Nós temos que aguardar na sua palavra. Outra figura que ele usa aqui, ele vai dizer no versículo 6, que a minha alma anseia pelo Senhor. A minha alma anseia pelo Senhor. É uma ansiedade que ele tem pelo perdão, dele se sentir perdoado, acalentado pelo Senhor. Que às vezes nós fazemos nossas orações, nós fazemos nossos pedidos a Deus, mas nós não temos esse anseio, esse desejo de ouvir a vontade do Senhor, de ouvir a voz do Senhor. E aqui ele diz aqui que ele anseia pelo Senhor, a alma dele anseia. Essa expressão quer dizer que ele é de todo o coração, que ele espera pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. A figura que ele usa aqui são os guardas
pelo romper da manhã. Eu não sei quantos irmãos aqui já trabalharam à noite, mas eu já trabalhei. Quem já serviu o quartel também tem essa experiência. Que durante o período da noite, que é o período mais perigoso, mais vulnerável que o guarda se encontra, a coisa que o guarda ele mais espera é pelos primeiros raios de luz, é pelo romper da manhã. Então ele usa essa figura aqui para dizer que o anseio dele, essa ansiedade pelo Senhor, é mais forte do que os guardas têm pelo romper da manhã. É para demonstrar que realmente ele espera de todo o coração pelo perdão do Senhor e pela resposta do Senhor. Porque ele sabe que ele não pode fazer mais nada, que somente ele tem que confiar e descansar no Senhor. E enquanto ele faz, enquanto ele aguarda essa resposta e esse conforto do Espírito Santo, no versículos 6 e 7 ele vai dizer que ele espera no Senhor Israel, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa a redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Enquanto ele espera, então ele dá testemunho. Enquanto ele espera no Senhor, então ele prega. Ele leva ele leva a Israel, ele leva aqueles que o cercam a esperar também no Senhor. Porque somente em Deus é que nós encontramos remissão dos nossos pecados, é Ele quem redime a Israel, é somente nele que há copiosa redenção, é nesse Deus. Meus irmãos, conclusões que nós podemos tirar desse Salmo 130. Mesmo quando nós encontramos em tristeza, nós devemos clamar, suplicar a Deus por perdão, como o salmista fez. Nós temos a certeza que Deus ouve a nossa voz, nós temos a certeza pela sua palavra que nós somos justificados, não pelo que nós podemos fazer, não por nada. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. A justiça de Cristo naquela cruz é que traz o perdão sobre as nossas vidas. É por esse sacrifício, pela obra dele, que nós somos justificados diante de Deus. Não porque nós merecemos. Como o salmista diz aqui, ele pede para Deus por misericórdia. Não o que nós merecemos. E como eu falei, nesses momentos nós podemos pensar que, nesses momentos de tristeza, nós temos que ter a certeza da nossa salvação. Nos entristecemos muitas vezes pelo peso do pecado, e nós temos que nos entristecer por isso, mas temos a certeza de nossa salvação, que nada é maior do que o sangue de Cristo, nada maior do que o sacrifício que Cristo fez na cruz por nossas vidas. Então, por mais que você se ache merecedor, por mais que você se ache que não merece, nem que Deus ouça a sua voz, ou que Deus olhe para você, nós temos que ter a certeza de nossa salvação. Que o crente verdadeiro, ele se entristece, mas ele tem a certeza de sua salvação. E que Deus tem prazer, meus irmãos, em nos perdoar os pecados. Ele se deleita na oração sincera dos nossos corações. Muitas vezes nós pedimos o que não precisamos, só pedimos a Deus, que Deus nos abençoe, que Deus nos, sempre venha a nós, que Deus possa ser conosco, que nós possamos ser abençoados, bem-aventurados, prósperos. Mas a oração que Deus se deleita é a oração com sinceridade do coração, onde nós sabemos o estado em que nós temos e que nós devemos suplicar, como eu falei, numa atitude de submissão daqueles que não merecem nada, desse Deus que tem prazer, se deleita em perdoar. Devemos clamar a esse Deus por perdão, porque esse Deus é justo, mas Ele é bondoso, Ele é misericordioso,
Ele está sempre pronto a nos perdoar, sempre pronto para ouvir a oração do aflito. Ele nos tira das profundidades de nossa alma e nos enche o coração com alegria e com a certeza de nossa salvação. Por mais que nós possamos estar no fundo do poço, Deus, Ele é conosco. A sua graça é infinita, como nós cantamos mais cedo. Sua graça é maravilhosa. Nós devemos confiar. As nossas esperanças têm que ser depositadas nesse Deus, que é o único Deus, o Criador dos céus e da terra. Nós não somos merecedores da graça desse Deus, mas através de seu Filho, esse amor é derramado sobre as nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar, que esses ensinamentos possam trazer crescimento espiritual e comunhão com Deus sobre a vida dos irmãos. Eu queria convidar a equipe de louvor, mais uma vez aqui à frente, para que a gente possa cantar uma música, tem por título Sobre as Águas, para que nós possamos enfatizar que em todos os momentos Deus é poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, que pode nos alcançar, mesmo que o mar possa nos submergir. Deus, Ele é poderoso demais para nos trazer a salvação e nos livrar de todo o pecado.